A falta de planejamento societário, o nepotismo e algumas atitudes emocionais da família durante o processo de sucessão podem comprometer a performance de qualquer empresa familiar. No campo, a situação não é diferente, o que torna a sucessão familiar uma das maiores preocupações da agricultura moderna. Sobre o assunto, conversamos agora com a estrategista em personal branding e carreira do agronegócio, Mara Lauxen. Boa tarde, tudo bom? Seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Juliana. Primeiramente, obrigada pela oportunidade de estar aqui no canal Agro Mais da Band. É um prazer, é uma alegria. Então, vamos aprender muito com você sobre sucessão familiar, né? Um problema crítico nas famílias do campo do nosso país. E quais são os principais erros dessas famílias na hora de tomar decisões estratégicas para a sucessão familiar? O que você acompanha no dia a dia? Então, o que eu percebo com mais recorrência é um problema cultural realmente, onde, por conta de um sistema patriarcal, as famílias, ao longo da história, sempre criaram os seus filhos homens como sucessores naturais, né, para dar continuidade aí aos negócios familiares dentro do agronegócio. O tempo foi passando e alguns patriarcas, alguns gestores, né, dentro do agro, já começaram a ter uma visão um pouco diferenciada, mas ainda é muito lento esse processo. O que acontece é que muitas famílias, por ter uma renda familiar bem elevada por conta do agronegócio, acabam oportunizando aos filhos, tanto os filhos homens quanto mulheres, oportunidade de estudar fora. Então, seja em outra cidade, em outro estado ou até fora do país. Isso faz com que uma grande parcela de uma nova geração não esteja se interessando pelo agronegócio. E, principalmente, se a filha for mulher, esse fator ele aumenta, porque muitos desses homens, muitos desses pais, eles entendem que a fazenda, o campo não é lugar para mulher. Então, eles incentivam as filhas mulheres, principalmente, a estudar fora, né? Fazer algum outro tipo de curso, fazer faculdade, buscar fora do agronegócio o seu sustento. Isso acontece com muita frequência ainda hoje, Juliana. É lamentável, né, essa realidade nos tempos atuais, mas que bom que existem profissionais como você, especializados, né, nessa consultoria para a sucessão familiar, para ajudar a mudar um pouco essa mentalidade. E me fala uma coisa, quando esses chefes de família procuram seus serviços, quais são as queixas, as dúvidas deles, já que tomaram a decisão de buscar uma ajuda especializada para ajudar nesse processo de sucessão familiar? Eles reclamam do quê? Eles reclamam da falta de interesse dos filhos, que enfim eles têm um grande legado para deixar e não tem ninguém da sua família, dos seus herdeiros interessados em dar continuidade. Outra queixa deles é como que eles vão passar a gestão da fazenda, a gestão do seu negócio para uma galera mais jovem, que muitas vezes, por conta da inovação, da tecnologia, vem com muitas ideias e querem colocar isso em prática muito rapidamente. E existe uma resistência por parte dos pais, dos mais velhos, em aceitar essa modernidade, essa conectividade. Então, essa é uma segunda queixa que tem, né? E também outra queixa muito recorrente é o fato de que as famílias, muitas vezes, têm dificuldades de se acertarem durante uma ação societária, né? Então, são muitas as fases onde tem que ter muito diálogo. Durante esse faseamento, é importante que o pai, a mãe, perceba as habilidades de gestão de cada filho, deixe os filhos interagir, deixe os filhos realmente fazer parte do dia a dia, da gestão da fazenda, e aí ver, bom, essa filha aqui tem mais capacidade de comunicação, esse filho tem mais capacidade administrativa, esse mais operacional, e aí vai delegando e fazendo a societária de uma forma bem tranquila, mas tudo isso tem que ser planejado, com muito diálogo, sempre tem que contar com ajuda
de advogados que entendem do processo de societária, de sucessão familiar, de profissionais que entendem que possam fazer essa mediação, né? E a gente sabe que hoje o campo é o que mais cresce, não existe nenhum setor que cresça tanto e dê tantas oportunidades quanto o agronegócio, né? Segundo dados do Banco Mundial, em 30 anos, a demanda por alimentos vai crescer em até 70%. Então, por que não dar oportunidade para os filhos homens e também para as filhas mulheres crescerem dentro do agro? Eu sempre falo, Juliana, que a gente não deve esperar acontecer uma tragédia para se pensar em sucessão familiar. A gente não pode imaginar que daqui a pouco aconteça uma fatalidade com o gestor, o chefe da família, e aí as filhas mulheres e muitas vezes os filhos homens não sabem nada sobre os negócios, o que acontece, onde se tem custeio, onde se tem contas para pagar. Então, por que não planejar isso desde o início? E a melhor forma é trazer esses jovens para o dia a dia, para aprender com esses pais e aí sim fazer uma faculdade voltada para o agro ou para a gestão familiar, gestão sustentável, para que eles possam contribuir significativamente com essa família, né? Sem dúvida. E você falou um pouco sobre o papel feminino nesse processo decisório. O que você observa aí do papel da mãe, né, que é ali a auxiliadora daquele chefe tradicional, na hora de ajudar a equalizar essas decisões? Existem muitas mães e muitas filhas que são interessadas no agro, inclusive aqui a gente já entrevistou muitas mulheres que se capacitaram fora e querem trabalhar. Também existe esse público. Como que você lida com isso na hora de auxiliar as famílias? Juliana, você falou algo super importante. Ao longo da história, o papel das mulheres, dessas mães, né, as matriarcas que a gente chama, sempre foi de conciliadoras, de mediadoras entre conflitos de pais com filhos, para ajustar as queixas das filhas mulheres. Elas harmonizavam as relações. E sempre, se você parar para pensar, as mulheres foram responsáveis de certa forma, por um tipo de empreendedorismo dentro do agronegócio, que é a agricultura de subsistência, que é a agricultura familiar. Elas eram responsáveis, então, por todo o manuseio da sede, criavam galinha, faziam geleias, cultivavam feijão ali pertinho, milho para comida. Então, lá atrás, no passado, as mulheres tiveram um papel muito importante. Mas as mulheres, infelizmente, também existem mulheres que são machistas, que não querem muitas vezes que as filhas mulheres fiquem no agronegócio, para que essas filhas não passem por todo o sofrimento, por todas as dificuldades que elas passaram. Então, como forma de proteção, elas acabam, às vezes, incentivando as filhas para estudar fora e fazer medicina, odontologia, psicologia, enfim. Só que a gente sabe que dentro de qualquer outro mercado, não tem nenhuma profissão que vai trazer retorno financeiro para as filhas mulheres quanto dentro do agronegócio. Então, as mães, sempre eu falo nas minhas palestras para as mulheres, se você não tem vontade de ir para a linha de frente, se você não tem esse desejo, ok, tá tudo certo. Agora, pensa na sua filha, talvez a sua filha tenha vontade de tocar a fazenda, de ajudar, de ser a sucessão dentro do sistema familiar. Incentiva ela, vá com ela para todo e qualquer evento do agronegócio, vá para as palestras, para os dias de campo, vá entender sobre sementes, sobre plantio, sobre tal semente, sobre tal defensivo. Acompanhe a sua filha, se não por você, por elas, porque não tem nada no mundo hoje tão rentável, tão promissor quanto o agronegócio. E por que não tirar da sua filha a oportunidade? Por que tirar da sua filha a oportunidade dela crescer e ter uma vida maravilhosa como filho homem? Incentiva ela, traz ela para junto de você, se não por você, por ela. É o que eu sempre falo. Sem dúvida, e sem falar que é um negócio da família, né? O filho não precisa criar nada, não precisa inventar nada, é só dar sequência e inovar aquilo que já está pronto. Agora, por último, eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem para os nossos telespectadores, você que é palestrante também,
para esses chefes de família, as esposas, os maridos, os jovens. Alguns estão interessados, outros não, mas você, como uma especialista, que dica pode deixar aí para essas famílias que precisam levar em consideração a importância da sucessão familiar, tomar decisão o quanto antes? Bom, o que eu posso dizer é baseado na minha experiência de vida. Eu venho de uma família do agro, ligada ao agronegócio. Meu pai foi um grande industrialista que produz máquinas agrícolas para o Brasil, para o mundo todo. E nos últimos anos ele começou a plantar, mas eu nunca fui ligada exatamente à parte do plantio. E recentemente ele veio a falecer e ele não me preparou para tocar a fazenda. Eu fiquei com bastante terra, com bastante coisas, mas eu não fui uma filha que cresceu indo para a fazenda, que cresceu manuseando o trator, entendendo sobre tudo. E nessa sucessão familiar que aconteceu em vida e que se finalizou agora recentemente, eu entendi o quanto é importante os pais, as mães trazerem as filhas mulheres para junto do seu negócio, para que elas não tenham que passar pela dificuldade que muitas mulheres passam no dia a dia e que eu passei, de pegar um negócio do zero e tem que começar sem entender muita coisa, sabe? Que bom que eu tinha experiência de gestão, de vendas, de equipes, de uma série de coisas que a minha profissão me trouxe, mas é fundamental que os pais tragam os seus filhos para o dia a dia, incentivem para que eles sejam os sucessores, para que eles não abandonem o campo, para que eles fiquem no campo. Porque, gente, o campo é lindo, a gente passa a ter amor, porque é da família, sabe? Queiram seus filhos perto de vocês. Eles são a base, eles são o futuro. É isso que eu tenho para dizer como mensagem para todos os pais, para todas as mães e para os jovens. Não abandonem o agro, fiquem, porque vale a pena, é lindo, é maravilhoso e eu super recomendo. E a gente do AgroMais assina embaixo. Muito obrigada pela sua Ai, que participação bom. aqui no nosso programa. Mara Obrigada. Lautzen, estrategista em personal branding e carreira do agronegócio. Exato, eu que agradeço.